Muito bem, fique de olho agora para os casos que são obrigatórios, ou seja, aquela circunstância em que você vai ser obrigado a colocar o acento grave indicativo de crase. Eu vou aqui desmistificar muitos segredos que as pessoas costumam criar, mas sem razão, tá? Vamos aqui para o primeiro caso. Quando você tiver uma locução adverbial com núcleo feminino, você terá que colocar um acento grave. Primeiro, locução adverbial vai começar com preposição. Se o núcleo for feminino, provavelmente um substantivo feminino e vai se contrair com o artigo. O acento grave vai ser obrigatório. Por exemplo, em saiu à noite, certo? Essa expressão à noite está indicando o momento em que a pessoa saiu. É uma locução adverbial de tempo. Esse acento grave é obrigatório porque o núcleo é um substantivo feminino. Então, saiu à noite, pagou à vista. Você tem que colocar o acento grave indicativo de crase aqui. Aqui é o modo como pagou. E o núcleo é a palavra vista, feminina. Pablo, pagou a prazo. Não coloca? Claro que não. Prazo é masculino. Por isso você não pode colocar o acento grave. Virou à direita, e não como se fala em alguns lugares, às direita, né? Virou à direita. À direita está indicando a noção de lugar. Como está indicando a noção de lugar, é uma locução adverbial com núcleo feminino. Acento grave é obrigatório. Saiu às pressas, encontrou-se às escondidas, tá? Nesse caso, tudo tem acento grave. Se for uma locução adverbial com núcleo feminino, o acento grave é obrigatório. Agora, tome cuidado. Algumas pessoas pensam, tá, mas e a regra das horas, Pablo? Como é que funciona? É o mesmo caso. Encontrou-o às 18 horas. Pablo, mas esse caso não é o caso da palavra hora? Não existe regra da palavra hora. O caso que nós temos aqui é o caso de locução adverbial. Isso aqui não está indicando tempo? O que eu tenho aqui é a preposição a, o artigo as, mais o numeral 18, mais o substantivo horas. E é por isso que o acento grave apareceu. Não é porque a regra da palavra hora, é porque a regra da locução adverbial com o núcleo feminino. Muito cuidado para você não errar nesse caso, certo? Vimos aqui um caso importante e você já conseguiu entender essa primeira circunstância. Obrigatório o acento aqui. Se nós tivermos uma expressão que pode ser masculina ou feminina, mas que carregue o sentido de a moda de, ou seja, como se fosse o estilo de tal pessoa de fazer alguma coisa, o acento grave será obrigatório. Perceba, gol a Pelé. O acento grave aqui aparece mesmo que Pelé seja uma forma masculina. Pablo, por que isso acontece? Eu vou entrar um pouquinho aqui no terreno da história da língua portuguesa para poder te explicar. Essa expressão antigamente era dita assim, gol a la Pelé, certo? Para que você saiba, esse lá que estava aqui era a preposição e esse a é a preposição e esse lá era uma protoforma do artigo a, que veio dos pronomes demonstrativos latinos, ili, ila, ile, certo? E aí surgiu esse nosso lá. As pessoas colocavam acento grave no A mesmo na expressão a la Pelé. Não havia, tá? Gol a la Pelé, não há o acento grave. Quando nós juntamos essas duas coisas, que nada mais são do que preposição e artigo, rola isso aqui. Perfeito? Então, gol a estilo do Pelé. Poema a Bilac, quer dizer, o modo como o Olavo Bilac escrevia os seus poemas. Cabelos a Sansão, o estilo, a moda de Sansão. Então, mesmo que eu tenha aqui uma palavra masculina, o acento grave ainda permanece. É o caso de filé à milanesa, bife à parmegiana, em que você coloca o acento grave obrigatoriamente. Só tome cuidado. Frango a passarinho e bife a cavalo não possuem acento grave indicativo de crase. Vou explicar para você. Veja, o Pelé fazia gol, o Bilac escrevia poema, o Sansão cortava o cabelo desse tipo. Você já viu algum passarinho fritando frango? Para ser frango a passarinho?
ou algum cavalo fritando bife para ser bife a cavalo? Não há. As expressões que estão ali, a cavalo e a passarinho, são locuções adjetivas com núcleo masculino. E por isso eu não posso colocar o acento grave ali, certo? Então pensa comigo. Bife a cavalo é uma receita francesa, certo? Lá do Larousse, da Enciclopédia da Cozinha Francesa. E se fala bœuf au chevalier, que seria bife a cavaleiro. Se fosse a cavaleiro, beleza. Aí sim seria ao modo do cavaleiro, né? Mas é bife a cavalo. Então a tradução foi feita dessa forma. Não há acento grave. Pablo, mas eu já ouvi, não me importa, tá? Tô dizendo que não há, não há. Beleza? Não há. Isso está na minha gramática, isso está na gramática normativa, não há acento grave aí. Depois, se nós tivermos locuções prepositivas, é claro, com núcleo de natureza feminina, o acento grave vai ser obrigatório. Veja, à vista de. O poema ficou à vista de todos. Então eu tenho aqui, ó, começa e termina com preposição, né? Essencial. Isso aqui é uma locução prepositiva, o acento grave é obrigatório. Eles estão à beira de um ataque de nervos. À beira de. Beira é uma palavra feminina, então o acento grave está ali, ó. Locução prepositiva. À mercê de. Perfeito. À custa de. Muita atenção aqui, você que está estudando. Nós não podemos dizer às custas de. Como assim? Ele ficou rico à custa de trambiques. Beleza? Ele ficou rico às custas de trambiques. Não. Custas, só no sentido de custas judiciais. Aí sim, custas advocatícias, tá? Dos honorários. Aí beleza, você pode usar. Mas nessa expressão é à custa de, no singular. Cuidado para você não errar. Também temos duas locuções. Antes de eu ir adiante, muito cuidado porque existem duas locuções prepositivas que enganam os alunos. A partir de e a fim de. Por que não tem acento grave? Porque partir é verbo e porque fim é uma palavra masculina, tá? Então não há acento grave nesses dois casos. Locução conjuntiva proporcional. Há duas. À medida que, e é à medida que, não à medida em que. E nós temos a proporção que, certo? Esses dois casos indicam para nós a circunstância de acento grave obrigatório. Se você remover, não vai mais ser uma locução conjuntiva proporcional. Perfeito? O caso número 5, nós empregamos o acento grave indicativo de crase para evitar ambiguidade. Você está lembrado de quando nós estudamos lá na análise sintática um assunto chamado objeto direto preposicionado e eu disse a você que o objeto direto preposicionado evitava a ambiguidade? Nós temos um caso de objeto direto preposicionado aqui e empregado para evitar a ambiguidade. Veja, eu tenho ama a mãe, a filha. Se eu perguntar para você, quem ama quem? Você consegue saber? Não consegue. Por quê? Porque aqui está o verbo e do outro lado você tem o sujeito e o objeto. Então não dá para saber quem é o sujeito e quem é o complemento. Não dá. Então a frase está ambígua. Poderia ser a mãe que ama a filha ou a filha que ama a mãe, certo? Bem, para resolvermos esse problema, uma vez que nós já temos um artigo aqui e um artigo aqui, a língua portuguesa dispõe da possibilidade de nós acrescentarmos uma preposição. E a preposição vai indicar quem é o complemento, nunca quem é o sujeito, porque você sabe que não é possível haver sujeito preposicionado, tá? Então eu coloco o acento grave no A de quem vai receber a ação. Por exemplo, eu quero dizer que a mãe é o sujeito e ela ama, verbo, a filha, objeto direto. O que eu faço? Coloco o acento grave aqui. Se eu quiser falar que a filha é o sujeito e ela ama a mãe e a mãe for o objeto, eu coloco acento grave aqui. Então, isso aqui é o procedimento para evitar ambiguidade na composição do acento grave aqui, na composição da sentença. O acento grave evita ambiguidade na construção da frase.
Tudo bem? Ótimo. Se eu tivesse matou a cobra a vaca, mesma coisa. Não sei quem matou quem. Para eu definir, eu preciso colocar um acento grave ali para definir quem é objeto, quem é sujeito. Vamos observar as próximas regras agora? Simbora! Na sequência aqui, ó, veja só. Diante de madame, senhora e senhorita, você pode usar o acento grave indicativo de crase e será obrigatório quando houver a preposição ali. Pablo, mas por que você colocou essa regra? Porque algumas pessoas insistem que madame, senhora e senhorita são pronomes de tratamento. Na realidade, são formas de tratamento, não pronomes, na verdade, tá? Então, o que é que acontece? Eu coloco essa regra aqui para você saber que aqui você usa o acento grave, tá? E que não se trata de um pronome de tratamento necessariamente. Então, veja, enviaremos uma carta à senhorita. O acento grave aqui vai ser obrigatório, por quê? Porque quem envia alguma coisa a alguém. Então, aqui está o nosso A número 1. Depois, eu tenho a palavra senhorita, certo? E eu posso começar uma frase dizendo, a senhorita está bela, perfeito? Eu posso determinar esse elemento. E é mais fácil você falar, a senhorita está bela do que senhorita está bela. Então, nesse caso, eu tenho o A número 2, que é o artigo. Então, é só para convalidar. Se fosse madame ou senhora, ainda assim estaria correto. Perceba, o acento grave aqui aparece e não há impedimentos para ele. Tudo bem? Simples isso, né? É uma regra fácil. E a última regra, que causa um pouco de dificuldade para alguns gramáticos, inclusive, é o seguinte. É a seguinte regra. Diante da palavra distância, sempre que ela estiver determinada. Então, veja, o acidente se deu à distância de 100 metros. Então, aqui eu tenho a expressão à distância e eu especifiquei a expressão. A distância de 100 metros, a distância de 200 metros, a distância de 300 metros. Toda vez que eu especificar a expressão à distância, o acento grave vai aparecer. Se eu não tiver essa expressão especificada, o acento é proibitivo. Por exemplo, educação à distância, sem acento grave. Ensino à distância, sem acento grave. Pablo, e naquelas placas assim, ó, posto de gasolina a 250 metros? Errado. Por que não está especificando a distância? Presta atenção, essa é a regra da palavra distância. Se essa palavra não estiver escrita, isso aqui não pode aparecer, tá? Então isso só vale se estiver explícito o substantivo distância e se esse substantivo estiver especificado por uma natureza de determinação da distância. Senão, a frase está errada. Tudo bem? Você encerrou agora os casos obrigatórios. Vamos falar sobre os casos facultativos, o tanto faz dessa parada para a gente poder encerrar isso aqui. Tudo bem? Um abraço, força guerreiro!